Boa noite. Podem se sentar, ficar aí à vontade. Glória a Deus. Nós estamos aí na série, né? Campanha. Para Deus nada é impossível. E hoje eu orei, o Senhor trouxe uma palavra, eu digo assim, diferente, viu, pastor Denilson? Está diferente, mas fala do impossível de Deus. Então, te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 16, 1. Acharam aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão do deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com quem vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra Deus, e sim contra o Senhor. Não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Glória a Deus. Está aparecendo o culto de terça. Se creres, verás a glória de Deus. Deus deu a palavra, eu falei: uai, Deus, para Deus nada é impossível. Estava mais fácil eu pregar na terça. Mas Deus sabe todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é que nos guia. Amém? Então, para contextualizar, eu gosto de contextualizar, né, para vocês entenderem bem o que estava acontecendo aqui nesse momento. O povo de Deus tinha saído lá da terra do Egito, ficaram lá escravizados, né? José, bênção de Deus, foi abençoado, foi governador do Egito e levou toda a parentela dele para morar no Egito. E dali, né, o povo de Deus ficou ali no Egito. Enquanto José vivia, ia tudo bem. Estavam abençoados lá. Depois que José faleceu, veio o novo rei e a história mudou. E os filhos de Deus prosperavam na terra do Egito. Aí já vai uma coisa do Espírito Santo aqui. O povo de Deus, independente do lugar onde esteja, tem que prosperar. Amém? Você pode estar no Egito, você pode estar lá no meio da confusão, seu trabalho tumultuado. E nós vamos aprender isso aqui essa noite. Aprender não, né? Reforçar. Que se a gente estiver debaixo da obediência, o impossível de Deus acontece. Amém? A glória de Deus, ela vem. Então o povo ficou ali no Egito, numa sociedade corrompida, mas o povo era próspero. O povo multiplicava, os filhos nasciam. E eles começaram a dominar de tal modo que o rei falou: nós temos que dar um jeito nesse povo.
esse povo vai dominar aqui o Egito. Se a gente não ficar esperto, eles vão dominar aqui. E aí teve a história das parteiras, que chegou a se dar uma ordem: todo filho deles que nascer homem, você mata. E as parteiras eram duas, não vou lembrar os nomes aqui, muito tementes ao Senhor, mulheres corajosas, mais mulheres corajosas aí, ó. Nós fizemos uma série, né, de mulheres virtuosas. Poderíamos pregar das parteiras. Fica aí duas para a gente pregar. Por quê? Essas mulheres foram tão tementes a Deus que elas, apesar do rei falar com elas, vocês têm que matar, o que elas fizeram? Elas mataram os homens? Não. Elas desobedeciam, e assim que as mulheres iam dar à luz e elas viam que era homem, elas deixavam nascer. E aí elas foram chamadas. E eles foram tomar satisfações. Como assim vocês estão deixando? Eles continuam multiplicando. Aí Deus deu a estratégia e elas, porque as mulheres são muito fortes. Então quando a gente chega, antes da gente chegar, elas já deram à luz. O menino já nasceu. Mas não era bem assim, né? Porque realmente elas poupavam os meninos. E aí vem também, né? Tem a ver com o nosso texto aqui, Moisés. Moisés, a mãe dele lá nessa época, aí mandaram matar os meninos lá. Enfim, é uma longa história aqui. E aí, então, o povo começou a sofrer na terra do Egito. E aí, o povo começou a ficar escravo naquela terra. E Deus, então, ouve lá o clamor do povo e levanta, então, Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Moisés, um libertador de Deus, que ia lá e ia tirar. E nessa fase aqui, Êxodo, eles já estão no deserto. Eles estão ali saindo, já tinham saído do Egito, já estavam ali caminhando rumo à terra prometida. E aí já começa. Primeira coisa para destacar é a ingratidão e a incredulidade do povo de Deus. Por quê que é ingratidão e incredulidade? Quero que você vá lá comigo no versículo 3. Não, no versículo 2. É o 2, não, é o 1 ainda, gente, perdão. Diz assim, né? Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Silim, e aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então, o que eu quero falar para vocês? Eles estavam no segundo mês, aos 15 dias do segundo mês, depois que eles tinham saído lá do cativeiro. Gente, então olha só. Eles estavam há 1 mês e 15 dias caminhando no deserto. E 1 mês e 15 dias já foi o suficiente para eles esquecerem de tudo que eles tinham passado lá para trás e já começarem a murmurar, já começarem a reclamar do que estava acontecendo. Então, olha só, para vocês terem ideia, o povo de Deus ficou 400 anos escravizado. 400 anos. Não foi 10 anos, não foi 15, 400. Sofrendo tudo que vocês imaginarem. E aí eles estão 1 mês e 15 dias e já começa a reclamação. Eita glória! Né? E aí eles começam falando, e aí eu quero falar por que a incredulidade, porque quando eles foram sair lá da terra do Egito, eles viram muitos milagres acontecerem. Lá eles viram as 10 pragas que Deus mandou lá para tocar lá, para eles poderem, Faraó deixar eles irem lá, e eles passaram por aquilo. Eles passaram pelo mar que se abriu, Deus deu lá uma estratégia, né? Abriu o mar e eles passaram ali. Quando os outros foram passar, o mar se fechou. Eles viam, eles eram guiados no deserto, isso é lindo, já até falei sobre isso, com uma coluna de nuvem e de fogo, de dia e de noite. Então eles caminhavam no deserto, gente, e aí vinha, a nuvem sempre acompanhava e a coluna de fogo também. E eles eram guiados, então eles viam a presença de Deus sempre, vocês concordam comigo? Tinha como eles não acharem que Deus não estava ali com eles, porque tinha isso na frente deles. E mesmo assim, eles começam a reclamar por causa de comida. Por causa de comida, eles começam a reclamar.
E aí, o versículo 3 é ótimo, agora é o 3 mesmo. Eles falam assim: quem nos dera tivéssemos morridos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Ô irmão, vocês acham que eles comiam pão a fartar e ficavam sentados junto a panelas de carne lá no Egito? Não! Eles eram escravos. Se você for ler depois, leia Êxodo, você vai entender, né, como é que eles tiveram que ser tirados ali e eles aumentavam o serviço, né, e toda vez que Moisés ia lá, eles castigavam mais e eles tinham que fazer tantos tijolos, então não tinha nada disso aqui. Então, o que acontece, que eu percebi aqui e acontece muito com a gente, quando a gente começa a murmurar, parece que algo na nossa mente, na nossa alma, e aí eu falo que o diabo, ele ataca onde, gente? Na mente. Eles mudaram até a realidade, eles começaram a falar coisas que nem aconteciam. Eles começaram a exagerar tanto que eles chegaram a declarar isso. Eu prefiro a morte, porque lá a gente comia pão e carne a fartar. Então, sabe, quando a situação está um pouquinho complicada, e aí você começa a reclamar, mas aí, creio que todo mundo já fez isso. Você exagera muito na sua reclamação? Você fala assim: ai meu Deus, não vou suportar, eu vou morrer, fulano vai acontecer isso. Aí a tragédia parece que já invadiu a sua casa, porque é natural do homem fazer isso. A gente faz, né? E você já acha que as piores coisas vão acontecer. E aí, se você analisar de fora como se fosse uma outra pessoa, se eu estou passando por dificuldade, mas eu consegui fazer um exercício e falar assim: nossa, deixa eu ver, a Valéria está passando por isso, você já conta de jeito diferente. Porque quando você está ali no meio da confusão, reparem para vocês verem se não começa assim, você começa a reclamar um pouquinho. Aí daqui a pouco você reclama mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você faz que nem eles. Você entra na mentira de Satanás e começa. Estou lembrando de um exemplo de uma mulher de Deus há muitos anos. Eu não entendia muito de batalha espiritual, libertação, nada disso. E aí ela contando como que na casa dela ela entendeu que o diabo estava entrando na mente dela. Ela falou que um dia ela estava lavando vasilha à tarde. E aí do nada veio um pensamento. Ela falou: nossa, eu aqui lavando essas vasilhas, queria estar fazendo outra coisa. Aí veio: nossa, mas por que eu fui casar? Eu tenho obrigação de casa, eu tenho... E a coisa foi tomando uma proporção que ela falou assim que estava, praticamente ela estava quase chorando e desesperada já. E aí ela falou: opa, aqui não, Satanás. Aí ela entendeu, ela rejeitou e ela falou: eu agradeço a Deus pela casa que eu tenho, eu agradeço pelos filhos que eu tenho, é uma bênção eu ter uma casa para cuidar. E foi declarando, e ela falou assim, que o negócio mudou totalmente. Mandara cheia. Gente, isso acontece comigo e com vocês. Começa a prestar atenção. Eu falo que crente não pode ser bobo, não. O negócio é sutil, mas se você ficar esperto, você vai ver que não é tão sutil assim. A hora que você começar a entender as coisas espirituais, e a gente tem que ser assim, para ver o impossível de Deus, que nós vamos chegar lá, você tem que ficar esperto, tá bom? Então, assim, esse povo estava lá, escravizado, começaram a orar para Deus. Deus fez lá já o impossível de tirar eles daquela situação. Aí levanta uma bênção, um homem abençoado que está guiando eles lá. Tem coluna de nuvem, tem a nuvem, tem a coluna de fogo, tem tudo lá, e o povo é carne e pão. Ora, cheia, coisas materiais, muitas vezes, né? A gente se apega a muitas coisas materiais. E aí, eu falo que ainda bem que Deus não é como nós, seres humanos. Porque se fosse nós ali, e se a gente tivesse feito metade do que Deus fez por aquele povo, a hora que o povo abrisse a boca, contextualiza aí na sua casa, na igreja, no seu trabalho, e falasse: mas... Está um exemplo: a Paula trouxe a gente aqui para expor saúde, para todo mundo morrer aqui agora. Sim, Paula é uma bênção, né? Mas aí imagina, aí vem aquela raiva na Paula, ela fala: então sai todo mundo aqui, vai todo mundo embora, vai todo mundo para casa, isso aqui não está bom, vai para casa, vai para outro posto de saúde. E se deixasse mais um pouquinho, ainda falar assim: vai morrer para lá. Está repreendido, né?
Mas assim, o que Deus faz nessa hora? Deus se ira, Deus manda assim, matar todo mundo. Igual eles falaram, que eles iam morrer, né? Eles falaram que Moisés levou eles lá para eles morrer lá de fome. Porque eles queriam era estar no Egito sentado, chega a ser até engraçado, porque está desse jeito, sentado junto à panela de carne e comendo pão. Está desse jeitinho escrito aí, não está na Bíblia? Estou mentindo? Está aí, sentado junto à panela de carne e comendo pão. Tipo recreação, né? Que eles ficavam lá. O que Deus faz, gente? Deus vai e vai providenciar algo para eles. Deus não vai deixar eles morrer, claro. Uma vara cheia. Deus sempre está no controle de todas as coisas. E aí, o que acontece? Deus vai, chama ali então o líder, Moisés, e fala: Moisés, vai ser assim, assim, assim. E aí, versículo 4, finalzinho, diz assim: para que eu ponha à prova se andam ou não na minha lei. Então Deus diz assim: tá bom, o povo está murmurando, o povo está ingrato, mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou mandar o que estão querendo, mas tem a condição. Gente, Deus trabalha o tempo todo comigo e com vocês. Então, quando a gente fala assim, que Deus quer dar a cura, quer. Deus quer entregar um milagre, quer. Deus quer te abençoar na área que você está clamando aí, quer. Mas Ele também quer trabalhar em nós, amém? Porque se Ele só te der, você vai fazer igual o povo aqui. Eu brinco assim, ó. A pessoa está lá: Deus me dá um carro. Ou a gente, né? Deus, eu preciso de um carro para eu andar, para locomover. Tudo que Ele quer na vida é ter um carro para poder ir e vir. Está errado? Não. Bênção, né? Poder ter um carro para poder ir e vir. Aí a pessoa vai lá e consegue um carro. Aí nos primeiros dias ela, glória a Deus, aleluia, está de carro novo. Aí passa um pouquinho de tempo, aquilo ali passou. O carro já não satisfaz mais. Aí já vira outra coisa que ele quer muito, o que a gente quer muito. Aí agora já mudou o foco. É ou não é assim? Somos eternos insatisfeitos. E Deus quer trabalhar isso em nós. Com certeza. E aí Deus diz: então eu vou mandar, né, o pão, vou mandar a carne, mas nós vamos botar umas regras aí. E as regras eram: você vai colher um pouquinho cada dia, vai levar lá para sua casa, e você só pode colher o que for do dia. Tinha lá, depois a gente vai um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso. E aí, também mais para frente, vai dizer que Moisés começa a observar o povo e se indigna, porque muitos deles pegam para mais. Desobedecem a ordem de Deus, pegam para mais, guardam nas casas e no dia seguinte amanhece tudo com bicho. E não dá para aproveitar. Não aproveita nada. Mas vocês veem que Deus quer tratar, né? E o livro de Êxodo, o tempo inteiro, Deus trata o povo. Deus manda leis, Deus dá regras. Porque, gente, era um povo que vinha de uma cultura totalmente diferente do que Deus queria que eles andassem. Então, eles viam muitas coisas erradas, eles conviviam com muitas coisas erradas, e Deus estava querendo fazer uma limpeza ali neles. Limpeza de mente, limpeza de alma, limpeza de costumes, limpeza de tudo que vocês imaginarem. Então, sabe, quando você, de repente, vem de um monte de situação errada, você pode ter errado muito na vida, e igual a gente fala, a gente prega, para a gente também, não estou me isentando disso não. Algumas coisas, se eu eu olho para trás e falo, eu faria diferente, se eu conhecesse a palavra de Deus como eu conheço hoje. Mas o que acontece? Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E cada dia fica pior. Cada dia fica pior. Porque uma série de coisas, né? As redes sociais, os exemplos, o mundo ficando muito complicado, o que é certo vira errado, né? Antigamente era bem mais fácil, antigamente o povo era mais temente, o povo tinha mais uma ideia de família e a educação era outra. Hoje em dia, se a gente vai falar o que é certo, a gente é chato, a gente está errado,
a gente não respeita o direito dos outros, a gente é intrometido, e aí eles vão e falam uma série de coisas. E aí, se você não estiver muito firmado com Deus, se você não se alimentar espiritualmente, coloquei até isso aqui, que a gente tem que se alimentar espiritualmente sempre. Nós devemos trabalhar a nossa fé como? Matando a nossa carne e alimentando o nosso espírito. Para fazer isso, palavra, oração. Você precisa fazer isso. Ler, entender o que é o certo, o que é o errado. Porque na hora que vier a situação, o Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo me lembra. O Espírito Santo confronta. Mas se você não conhecer, você pode ser seduzido. Você pode cair para o lado de lá. Você pode estar cometendo coisa e pensando, igual a gente fala, não tem nada a ver. Está tudo certo. Qual que é o problema? Né? Mas então nós temos que trabalhar a nossa fé cada dia. Temos que nos alimentar então espiritualmente para poder, né, ganhar essa guerra. E Deus deixar sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastora, como é que é ser moldado pelo Espírito Santo de Deus? Cada um de um jeito. O Espírito Santo, ele sonda e conhece os nossos corações. Então, ele veio para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Do pecado. Aí, ele conhece. Então, ele olha para mim e ele sabe onde está a minha maior falha. Ele sabe onde está a maior falha ali da Fabiana, o fraco. Né? Então, ele vai pegar cada um e vai começar a te trazer situações, palavras, vivências. E se você deixar, ele vai trabalhar em você. Oh, glória! E trabalha, viu? Dói. Dói, não dói, gente? Dói. Quem gosta de renunciar aqui? Tenho certeza que ninguém. Renúncia não é fácil. Se você gosta de uma coisa, está acostumado, mesmo que seja errado, dá um exemplozinho. A pessoa gosta de mentir, sabe? Você tem aquela mentirinha assim, mentirinha do bem. Já viu? Mentirinha do bem. Não tem problema. Aí o Espírito Santo fala assim, vou pegar aquela ali, vou tirar essa mentirinha do bem, que esse negócio não vai dar certo. Aí, um exemplo. Bobo, a pessoa liga, hoje em dia nem tem isso, né, gente? Porque hoje é celular. Então, meu exemplo, vocês vão rir de mim, do passado, tá? A pessoa liga e fala assim, fulano de tal tá aí? Aí a pessoa está do seu lado e faz assim. Não, não está não, ele saiu. O que você fez? Mentiu. Aí, gente, omissão é mentira também, tá? Tipo assim, você sabe a verdade, aí chega, você sabia disso? Uma coisa errada, aí você... Aí a coisa vai lá, acontece. E Deus te deu a oportunidade de falar. De mudar uma história. Então, eu dei um exemplinho. Tá? Porque às vezes a pessoa acha que é pecadão. Não, é coisa pequena. Que nós somos moldados pelo Espírito Santo. E sabe qual a importância de ser moldado pelo Espírito Santo? Igual Deus falou aqui, deixa eu ver se eles vão andar na minha lei ou não. Então ele olha e fala assim, deixa eu ver, ó, fulano vai andar na minha lei ou não. Por quê? Deus não trabalha com ingratidão. Deus não trabalha com pessoas que estão no caminho errado. Quando eu falo no trabalho, gente, ele trabalha. Deixa eu melhorar isso. Ele não vai poder te dar muitas coisas enquanto você não mudar. Sabe prova que você repete? Você chega lá, você tinha que tirar no mínimo 7, você fica no 4. Você não vai passar de ano. Deus também é assim. Está te dando aquela prova, está te dando aquela prova. E você não passa nunca. Não tem como ele te dar algo depois daquilo na sequência. Porque você precisa passar por aquilo que ele quer que você passe primeiro. Então, nós devemos nos deixar ser moldados por Deus. Glória a Deus. E aí, continuando aqui, ó, eu quero falar para você sobre o maná. Sobre o maná nós vamos ler lá no Êxodo 16, 31. Êxodo 16, 31.
Amém? Diz assim, ó. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como sementes de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardará para as vossas gerações, para que vejam um pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. E comeram dos filhos de Israel maná 40 anos. Até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do Efá. Glória a Deus. Então, gente, o que eu quero dizer? Eu começar assim, primeiro falando do maná. O maná não era ruim não, tá? O maná, fala aí, ó, ele tinha gosto de mel, era branco, tinha sabor de bolo de mel. E aí, se você vê as ilustrações que eu já vi, era tipo uma farinha. E com aquilo ali eles cozinhavam, faziam assim, muitas coisas com aquele maná. E o interessante aqui é o seguinte, quanto tempo que eles comeram maná? 40 anos. 40 anos comendo maná. As codornizes lá, né? Não foi sempre não, tá? Foi aquele dia. Foi aquele dia em especial que eles reclamaram. E aí Deus manda para eles a carne também. Mas o maná, eles comeram ali 40 anos até que eles chegassem à terra prometida. Bom, glória a Deus, né, Fabiana? E, gente, muitos não entraram, né? Vocês sabem disso. Muitos morreram no caminho. Então, sabe aquela palavra que eles falaram assim? Quem dera Deus nos tivesse matado lá no Egito, porque aqui a gente não ia passar fome? Deus deu oportunidade. Deus deu ali e falou, deixa eu dar para ver se o povo vai entrar na minha lei. Só que, leia Êxodo, era o tempo inteiro eles batendo de frente com o povo do Moisés, com o líder. Era o tempo inteiro eles murmurando, se rebelando, não querendo ser transformados. E aí o que aconteceu? Realmente ficaram para trás, padeceram ali no deserto. Poucos entraram na terra prometida. E os que entraram comeram maná 40 anos. Então, a canção que o Cláudio cantou aí, eu acho que tinha muito a ver, a gente nem combinou, que como é que é, Cláudio? Não quero viver dos meus erros, quero ser transformado, não está fugindo a letra aqui agora. Mas tem muito a ver, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, mais próximos de Deus. E Deus é bom, tá? Deus não é ruim, não. Deus é bom. Mas, como eu disse, da prova, né, como eu disse, do tempo, o que acontece? O tempo inteiro Ele está nos tratando, nos moldando, querendo que a gente pule de fase, querendo nos abençoar sim. Né? E aqui a gente vê que para Deus não há impossível, porque Deus mandou, Deus fez surgir ali pássaros, Deus fez descer, gente. Imagina se a gente vivesse isso. Você vê descer do céu esse maná todos os dias na hora certinha. Vinha o maná de uma porção diária para que eles comessem ali, para que eles guardassem. E o maná era nutritivo, viu? Eles ficaram fortes ali. Ah, Mabara, 40 anos. Às vezes você está na prova aí, mas você está forte. Deus não vai te abandonar no meio do seu tratamento. Amém? Deus vai te dar uma apertadinha. Mas não vai te faltar nada. Você pode estar comendo a mesma coisa todo dia. Não é comer agora alimento físico, não. Você pode estar ali, ó, na mesma luta ali. Numa área da sua vida. Mas se você seguir as leis de Deus, se você se deixar ser tratado, se você quiser mudança, ô glória, porque a hora que você mudar, que a bênção chegar, ninguém tira ela mais. Amém? É para sempre. As coisas de Deus são assim, igual eu falei, quando Ele entrega, quando vem,
você já mudou totalmente. Seja um novo homem, uma nova mulher naquela área que Deus tratou. Amém? Não é igual remédio que o médico dá que daqui a pouco volta, não. O tratamento de Deus é diferente, é eficaz. O tratamento de Deus é perfeito. Não sei se você já se deixou ser tratado pela mão do Senhor em alguma área. Mas se você se deixou, e se você progrediu, e se você cumpriu, e se você foi, você nem lembra mais. É tão interessante que você olha e fala, gente, mas eu era assim. Aí você vê alguém que era como você no passado, você fala assim, nossa, é mesmo, eu já fui assim. E hoje eu não sou mais. Para a glória de Deus. Então é de glória em glória, de honra em honra, sim. Para Deus não há impossível. Ele pode fazer o que for. Para Ele não tem problema, não tem nada, né? Creia que o Senhor, Ele é capaz e Ele proverá, sim. Então tem, né, um versículo na Bíblia que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repete comigo. Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem, não é para o mal não, tá? Daqueles que amam a Deus. Todas, algumas coisas assim cooperam? Não. Então, gente, tudo, Deus não desperdiça nada. Tudo que você está passando, você está debaixo da bênção de Deus? Você caminha com o Senhor? Você entregou sua vida para Jesus? Você tem Ele como seu Senhor e Salvador? Você é de Deus? Tudo que você está passando, o Senhor está vendo. O Senhor não disse aqui que Ele viu a murmuração do povo? O povo estava murmurando. E Ele falou, Moisés, eu ouvi a murmuração do povo. E o texto diz que Deus desceu. Acho muito interessante. Deus desceu para ali visitar o povo e falar com Moisés. Gente, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Está sempre presente, tem todo o poder. Glória a Deus. Então, sabe aquela oração que você faz no chuveiro chorando? Deus está ouvindo. Sabe aquela coisa que você está no seu íntimo ali? Deus conhece. Sabe aquilo que você reclamou mesmo? E falou, e reclamou, e contou, e esperneou? Deus está vendo. Sabe quando você abençoou alguém? Deus está vendo. Sabe quando você mente também? Deus também está vendo. Não tem jeito de você esconder. Deus, Ele está presente em tudo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei, gente, que às vezes eu passo também por lutas e fico até estressada quando eu vou contar e a pessoa fala assim, meu marido é uma bênção, tá? Isso aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá vontade de matar. Não, eu falo, sei lá, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falei, então tá bom. Então amém, né? Meu tratamento tá apertado, então, Senhor, que o Senhor quer, porque eu já não aguento mais. Passa essa fase logo. Né, gente? A gente brinca, mas é a palavra para ser vivida, como eu disse para vocês, ela requer renúncia, requer comprometimento, requer postura, mas passa pela prova, que você vai ser abençoado. Você vai ver o impossível em coisas, que você não vai nem acreditar. Você não vai acreditar, porque o mesmo Deus que mandou pão e mandou ave, Ele vai prover na sua vida. Amém? Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. No início da minha conversão, um versículo que eu gostava muito, porque as coisas não aconteciam, e eram muitas áreas que eu queria que Deus tratasse. E aí eu firmava nisso, confia no Senhor, né? Entrega o teu caminho, e o mais Ele fará. Então eu ia ali perseverando, firme com o Senhor, na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, seguindo o que Deus me falava. Foi fácil? Não.
Teve coisas que demorou muitos anos para acontecer, mas quando aconteceu, foi bênção demais. Só que hoje, o pessoal está igual esse povo do Egito aqui, estava 1 mês e 15 dias, ficou 400 anos lá, na coisa ruim. É igual assim, a pessoa chega aqui na igreja, já ficou não sei quantos anos lá na lama, no deserto, passando, pisou na igreja, é para amanhã, semana que vem. Se não acontecer, é porque, né? Deus não é bom, então aqui não tem gente que prega a palavra, não sei, porque a pessoa até sai da igreja, faz biquinho para Deus. Ou pior, já vi pessoas recebendo milagres, bênção. Dá exemplo, casamento que estava todo errado, Deus vai lá e conserta bonitinho. Aí a gente fala, que bom, agora vai firmar, vai, glória a Deus, né? Vai trazer o marido, vai ser bênção. Aí falta um culto, falta 2, falta 3, cadê a pessoa? Foi embora. Aí você fala, oh meu Deus, sabe a ingratidão, a incredulidade do povo de Deus? Por quê? Não precisa mais, né? Já recebeu a bênção. Aí esquece do Deus. Só Jesus na causa. Mas, gente, não tem outro segredo. É entregar o caminho para Deus, confiar nele e o mais, Ele fará. Não sei o que você veio buscar essa noite aqui. Para Deus nada é impossível. E não é mesmo, igual eu estou falando. E Deus é bom. Lembra disso? Tem gente que acha que Deus é ruim. Não, muitas vezes na Bíblia você vai ver Ele corrigindo o povo. Mas só corrige quem ama. Amém? Quem tem filho aí, ó. Você corrige seu filho é porque você ama. Se você vê ele fazendo tudo de errado e ficar aplaudindo, você sabe que uma hora vai dar ruim. Quem é mãe e pai sabe que vai dar ruim. E você não quer que lá na frente fique uma coisa que você não consiga consertar. É ou não é? Assim é Deus com a gente também. Ele sabe. Então Ele corrige antes, Ele prepara, Ele direciona. E Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Então, gente, lá no deserto, nunca faltou a provisão de Deus. Teve roupa, teve sapato, teve comida, mesmo eles reclamando. Mas Deus nunca deixou de estar ali com eles naquela caminhada. Nunca. E no final, o que Deus tinha para eles, que era a terra prometida, era a terra, né? Falava que mana leite e mel, das uvas grandes, das frutas grandes. E aí foi mais uma batalha, que Josué entra lá para guerrear e começa a vencer ali aqueles povos. E conquista ali a terra prometida. Amém? Quem quer entrar na terra prometida? Na sua terra prometida. Deus tem terra prometida para mim e para vocês. Sua terra prometida pode ser sua profissão, não chegou ainda. Vai chegar. Sua terra prometida pode ser sua família. Um casamento, uma cura. Mandara cheia. Tem terra prometida para nós, amém? Mas Deus vai provar. Deus vai fazer como aqui. Deixa eu ver se esse povo vai cumprir a minha lei. Deixa eu caminhar mais de perto com esse povo aí e tratar. E aí sim, vão ver a glória. Vão ver o impossível. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Vem aqui.